Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica. O jogo de hoje é Pueblo. Pueblo é um jogo de 2002 dos autores Wolfgang Kramer e Michael Kisling, publicado aqui no Brasil pela Mosaico Jogos, certo? E Pueblo é um jogo basicamente assim, abstrato, praticamente um Tetris em 3 dimensões, mas só para dar um contexto histórico assim da pouca temática que o jogo tem. O que é um pueblo, né? Os pueblos, nesse contexto específico, se referem a um estilo de construção, digamos assim, de certos povos indígenas da região ali entre o México e os Estados Unidos, o norte do México e o sul dos Estados Unidos, ali na região do Arizona, Novo México, que tinham esse estilo de construção, né? E ficou conhecido como os pueblos, onde as casas feitas de barro, né, de adobe, eram construídas meio que umas por cima das outras, iam formando uma espécie de grande edifício, onde as casas iam se conjugando ali umas sobre as outras, dando essa característica arquitetônica bem interessante. Como mostrar aqui na tampa da caixa do jogo, né? Vocês podem ver. E aí, realmente o formato das peças aqui, à medida que a gente vai montando as nossas peças no jogo, você vai ver que elas vão formando um formato que lembra, de fato, esses pueblos. Daí de onde a dupla Kramer e Kisling tirou a inspiração, mas como vocês verão, é um jogo basicamente abstrato, muito inteligente e muito interessante. Então como é que se joga? Começar pela preparação. Cada jogador vai pegar um conjuntinho dessas peças, tem esse formato aqui curioso. Pueblo é um jogo que dá para jogar de 2 a 4 jogadores. Existem as peças coloridas, né? Cada jogador tem a sua cor. E existem as peças neutras, como a regra chama, que são na cor branca. Eu sempre costumo dizer aqui no meu canal, eu não gosto muito de decorar essas coisas. Aliás, eu não gosto muito de ter que consultar o manual para verificar essas questões de quantas peças, quantas cartas, quantos isso. Eu gosto sempre de tentar encontrar qual é a lógica matemática que está por trás da coisa, para não precisar ficar consultando o manual. No caso do Pueblo, em partidas com 2 jogadores, cada jogador vai pegar um conjuntinho de 8 dessas peças coloridas. Com 3 jogadores, cada um pega 6, e com 4 jogadores, cada um pega 5. Então, como eu ia dizendo, no caso do Pueblo, você nem precisa se preocupar em decorar, porque a quantidade de peças que vem em cada cor não é igual, não é idêntica. Então, mesmo que você não queira, você não consegue jogar com a quantidade errada, porque assim, existem apenas 2 conjuntos de cores que vem com a quantidade de peças suficiente para você jogar numa partida de 2 jogadores. Existe um terceiro conjunto que vem com a quantidade suficiente para jogar uma partida de 3 jogadores, e um quarto e último conjunto, que é o cor-de-rosa, que vem com a quantidade suficiente para você jogar uma partida entre 4 jogadores, certo? Então, 8 peças coloridas por jogador em apenas 2 jogadores, 6, como é o nosso exemplo aqui, em 3 jogadores, e 5 em 4 jogadores. Isso as peças coloridas. E as peças brancas, você vai pegar uma determinada quantidade, que vai ser sempre igual ao número de peças coloridas menos 1. Menos 1. As peças, então, cada jogador vai organizá-las dessa forma que eu estou mostrando aqui. Você vê que as peças tinham esse formato aqui curioso, que quando você encaixa elas uma na outra, forma um cubinho de 2x2, né? Um cubinho cujos lados tem 4 quadradinhos, né? Usando como unidade de medida, chamemos assim, um quadradinho desse. E vai formar aqui essa quantidade de cubinhos, sempre sobra uma peça solitária, digamos assim, uma peça que não vai formar o cubinho. O jogador deve organizar suas peças dessa forma. Certo? Você deve pegar ainda esses marcadores de pontuação nas cores dos jogadores, posicionar no tabuleiro, na marca de número 0, indicando ali a contagem de pontos, e pegar esse marcador aqui, que é o marcador da águia, e posicionar em uma das 4 casas da esquina do tabuleiro, essas 4 casas vermelhas. Você escolhe aí de comum acordo com seus colegas, pode ser qualquer uma das 4, certo? Então você escolhe o jogador inicial pelo método que você quiser, e a gente está pronto para começar a jogar. Como é que se joga? Cada jogador, na sua vez, vai realizar uma ação, digamos assim, que consiste em 2 etapas, né? 2 ações, 2 fases. Primeiramente, ele vai posicionar um bloquinho seu no tabuleiro, e depois ele vai caminhar com o marcador da águia. Vamos explicar isso em detalhes. Primeiro de tudo, a escolha do bloco. Qual é o bloquinho que o jogador pode e deve posicionar ali no seu tabuleiro? A regra é a seguinte: sempre que existir um bloquinho solitário, um bloquinho que não esteja formando aqui um conjunto, um cubinho desses,
o que é o caso da primeiríssima jogada. Na primeiríssima jogada, todo mundo sempre vai ter um bloquinho solitário. Sempre que existe um bloco como esse solitário, como eu apelidei, o jogador deve posicioná-lo. Quando não existir esses blocos solitários, quando todos os blocos estiverem aqui formando esses conjuntinhos, essas duplinhas, então o jogador pode, então, escolher aqui, pegar uma dessas suas duplinhas e desfazê-la. E aí, nesse momento, ele é livre para escolher o bloco neutro ou o bloco da sua cor. Mas no momento em que ele desfez a duplinha e deixou uma peça solitária, na rodada seguinte, ele é obrigado a escolher essa peça solitária, certo? Ou seja, sempre que todas as peças estiverem formando aqui essas duplinhas de um bloco neutro e um bloco da sua cor, você é livre para escolher um dos dois, e aí deixando, portanto, uma peça solitária. Mas aí você escolhe se é a branca ou se é a da sua cor, enfim. Mas a partir do momento em que existe uma peça solitária, seja da sua cor, seja da cor neutra, aí você é obrigado a escolhê-la. Então, na prática, assim, em uma rodada o jogador tem liberdade de escolha e na outra rodada ele não tem. É sempre isso, né? Em uma rodada ele escolhe, se posiciona uma peça da sua cor e uma peça da cor neutra. Na rodada seguinte ele não tem liberdade de escolha, tem que obrigatoriamente escolher aquela que sobrou, digamos assim. Essa é mais ou menos que a lógica da escolha das peças. Uma vez que ele pega aquela peça que ele escolheu, ou que ele não escolheu, né, dependendo se ele teve ou não liberdade de escolha, ele vai posicioná-la aqui no tabuleiro. Quais são as regras para posicionamento no tabuleiro? Você vai deixar a peça no tabuleiro de uma forma tal que todas as faces da peça que encontram-se viradas para baixo estejam tocando ou no tabuleiro ou em outra peça que foi posicionada anteriormente, seja por si mesmo, seja por outro jogador. Então, por exemplo, aqui, ó, a peça está 100% apoiada. Todas as faces dela que estão viradas para baixo estão tocando no tabuleiro. Digamos que o jogador seguinte coloque a peça aqui assim, por exemplo. É permitido? Sim, porque essa face aqui está tocando no tabuleiro e essas outras duas estão tocando em outra peça. Então é permitido. O que não seria permitido seria fazer isso aqui, por exemplo. Porque aí nós temos uma peça aqui, ó, com um buraco embaixo, um oco. A peça está em balanço, como diriam os engenheiros e arquitetos, certo? Então isso não é permitido. Nunca é permitido deixar um espaço vazio, um espaço oco, abaixo da sua peça, certo? Então todas as superfícies da peça, chamemos assim, que estão voltadas para baixo, devem estar tocando ou no tabuleiro, ou em outra peça que foi posicionada anteriormente, seja por si mesmo, seja por outro jogador, nunca sendo permitido deixar assim esse espaço vazio, esse oco por baixo do tabuleiro. Outras regras de posicionamento que são meio intuitivas, acho que mesmo se eu não explicasse, vocês iam supor, é que a peça deve ser posicionada sempre conforme esse alinhamento dos quadradinhos, eu não posso deixar ela torta assim, e ela deve ser posicionada sempre inteiramente dentro dos limites do tabuleiro, nessa área bege mais clara. Essa área bege mais escura é o caminho da águia, do qual nós falaremos já já. Então, pois bem, o jogador posiciona a sua peça, seguindo essas regras todas que eu expliquei agora, e em seguida, como segunda etapa da sua jogada, né, como segunda fase da sua jogada, ele irá movimentar o marcador da águia. O marcador da águia vai se mover em sentido horário, seguindo sempre essa trilha aqui da borda do tabuleiro. O jogador deve movimentar no mínimo um espaço e no máximo 4. Ele não pode deixar o marcador parado, nem pode andar mais do que 4 espaços, né? De 1 a 4 espaços. Então você vai lá, se move, digamos que ele escolheu mover 3 espaços. E aí, uma vez feito esse movimento, você vai contar a pontuação. Vamos aqui girar o tabuleiro. Esse formato redondo do tabuleiro ajuda bastante, porque se vocês forem jogar, vocês vão ver que é bem interessante você girar o tabuleiro assim em diversos momentos para verificar a posição das peças. Então, como é que funciona? Movi a águia, movi. Cheguei aqui e parei no ponto escolhido, né? Movendo sempre de 1 a 4 espaços. Então, nesse ponto onde a águia parou, eu vou traçar uma linha reta até o lado oposto do tabuleiro. E nessa linha reta eu vou imaginar como se a águia estivesse olhando, como se ela estivesse aqui tendo um ponto de vista a partir aqui, seguindo essa linha reta, e vou verificar quantos bloquinhos, quantos quadradinhos, de novo, a unidade de medida que a gente usa é um quadradinho, né? Imagina aqui que isso aqui está dividido em 3 quadradinhos de tamanho igual, né? O quadradinho cujo tamanho é igual aos quadradinhos do tabuleiro.
Então, considerando essa unidade de medida, como eu disse, você vai ver quantos quadradinhos, quantos bloquinhos dessa forma a águia está vendo, considerando esse ponto de vista, considerando essa linha reta traçada. Para cada quadradinho que a águia estiver vendo, que esteja no nível do chão, aqui colado no tabuleiro, o jogador dono do quadradinho vai ganhar um ponto. Para cada quadradinho que esteja no segundo nível, ele ganha 2 pontos. Para cada um que esteja no terceiro, ele ganha 3 e assim por diante. Só que tem um detalhe, eu não deveria estar dizendo ganha pontos. Eu deveria estar dizendo perde pontos, porque Pueblo é um jogo de pontos negativos. O que você não quer é que a águia veja os seus quadradinhos. Então, digamos, por exemplo, que o jogador amarelo, numa jogada extremamente desinteligente, é óbvio que no jogo de verdade o cara não queria fazer isso, tivesse andado 4 espaços com a águia e posicionado ela bem aqui. Quantos pontos ele faria? Ou melhor dizendo, quantos pontos ele perderia, já que é um jogo de pontos negativos. Não existe pontos positivos no jogo. Toda pontuação é negativa. Ou seja, no final ganha quem tiver menos pontos. Nesse caso aqui, ele perderia 3 pontos. Porque considerando o ponto de vista da águia aqui, a linha de visão da águia, no nível do chão nós temos um quadradinho, um bloquinho, digamos assim, e no segundo nível, ainda considerando a mesma linha reta de ponto de vista, digamos assim, nós temos um quadradinho aqui no segundo nível, que vai me fazer perder 1 mais 2. 1 mais 2, 3. Eu avançaria 3 pontos aqui no meu marcador. 1, 2, 3. Pontos que, como eu disse, são negativos, é pontos que você não quer fazer. É óbvio que, como eu disse, no jogo de verdade, o jogador amarelo nunca faria uma jogada inicial como essa, de colocar a peça aqui e em seguida andar com a águia justamente para a única posição onde ele perderia pontos. Certo? Então a estratégia do jogo é essa, é você ir colocando as suas peças e também movendo a águia, sempre fazendo essa contabilidade de quantas casas a águia vai se mover, qual vai ser o ponto de vista dela no final do seu movimento, no momento em que ela encerrar o seu movimento, e quantos e quais blocos de qual cor a águia vai estar ali visualizando nessa linha reta traçada. E aí os dois grandes detalhes são os seguintes. Primeiro, existem os blocos neutros, né, que são os blocos da cor branca, e eles não contam pontos negativos para ninguém. Então, se a águia estiver ali no seu ponto de vista vendo um bloco da cor branca, ninguém vai estar perdendo pontos ali, independentemente de quem foi o jogador que colocou o bloco. Então os blocos da cor branca, os blocos neutros, servem justamente para isso. Para você ir meio que escondendo os seus blocos por trás deles, para não sofrer essa punição dos pontos negativos. Segundo ponto é que a águia vai dando voltas ao redor do tabuleiro. Então você tem que ter essa visão em 3 dimensões, que nesse momento a águia vai estar vendo assim, mas daqui a 1 ou 2 rodadas ela já vai estar vendo assim. Porque o movimento dela pelo tabuleiro é cíclico. Então você tem que posicionar a sua peça sempre pensando nas 4 direções em que a águia vai poder ver a sua peça, pensando também no médio prazo, no longo prazo, dizer, não, nesse momento eu tenho muita superfície da minha peça aqui visível para a águia, mas a águia ainda vai demorar a chegar lá. Então daqui que ela chegue lá, eu ainda tenho uma outra rodada, nessa outra rodada eu posso posicionar uma outra peça aqui, escondendo parcialmente a minha peça. Enfim, essa é a estratégia do jogo. Tendo em vista esse movimento que a águia vai fazendo, que é cíclico, que ao longo do jogo ela vai dar várias voltas no tabuleiro, vendo, por assim dizer, as suas peças por todos os 4 lados possíveis, os 4 ângulos possíveis, e montando ali o seu pueblo de forma a sempre evitar o máximo possível que a águia veja, considerando essa regra aqui que eu expliquei a vocês, as peças da sua própria cor e tentando induzi-la a ver as peças das cores dos seus adversários, usando aí as peças brancas também para esconder as suas peças, certo? Vendo aí quais peças que você deixa no meio, aqui no miolo, ao longo do jogo é bem comum de ir acontecendo, que as peças que ficam no meio vão praticamente desaparecer ao longo da partida, à medida que outras peças forem sendo colocadas ao redor. E as peças que vão ficando por fora, né, na borda, vão se tornando ali cada vez mais visíveis. Então, assim, esse é o ponto da estratégia do jogo. Falta só explicar, acho que 2 coisas. Primeiro, quando a águia para aqui numa casa da esquina, nessa contabilização de quantas casas a águia anda, as casas da esquina contam também, certo? Então, quando a águia para na casa da esquina, você vai fazer uma pontuação da seguinte forma. Você vai olhar o tabuleiro por cima, assim, 90 graus, olhando o tabuleiro por cima. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com o celular. E aí,
você vai verificar o quadrante onde a águia se encontra. Se você prestar atenção, existem algumas linhas aqui mais escuras que dividem o tabuleiro em 4 blocos, em 4 quadrantes. Então, cada um desses 4 quadrantes corresponde a uma dessas 4 casas da esquina, na cor vermelha. Então, quando eu parar, se a águia parar exatamente aqui, você vai fazer essa verificação assim, na vertical, olhando este quadrante aqui. Quando ela parar aqui, você vai olhar este outro quadrante aqui, e assim sucessivamente. Você divide ali aquela fatia, aquele quarto do tabuleiro, uma quarta parte do tabuleiro, e olhando assim de cima, na vertical, na 90 graus, digamos assim, você vai fazer aquela mesma contabilização dos pontos negativos para todo mundo que tiver a sua peça visível assim na vertical. O detalhe é que essa visualização na vertical você desconsidera a questão dos andares. Quando você está nessa visualização na vertical, desculpem, você vai ter um ponto negativo por quadradinho. Simples assim, um ponto negativo por quadradinho. Lembrando que ela só verifica um quadrante de cada vez, certo? Uma quarta parte do tabuleiro de cada vez, quando para aqui nas casas das esquinas. E aí não faz diferença o andar, né? Quando você está vendo assim de cima, na vertical, o andar da peça não faz diferença. Vai ser só um ponto negativo por cada peça visível quando se olha assim na vertical. Isso quando a águia para aqui na casa da esquina. E a última coisa que falta explicar é quando é que o jogo acaba e a pontuação de final do jogo. O jogo acaba quando todos os jogadores usarem todas as suas peças. Simples assim. Cada jogador vai usar uma peça por rodada. Quando o último jogador colocar a sua última peça e ficar todo mundo sem peça nenhuma, o jogo vai para a sua rodada final, para a sua pontuação final. Como é que funciona? Digamos, o último jogador colocou sua última peça. Ele vai fazer sua jogada normalmente, vai andar com a águia normalmente, fazer sua contabilização de pontos como normalmente faria, e aí a gente dispara a rodada final. Como é que vai funcionar? Você vai marcar o espaço onde a águia se encontrava, o espaço onde a águia terminou o jogo, você vai marcar usando esse marcadorzinho aqui, que vem no jogo. Essa versão que eu tenho aqui, a minha amiga Ju foi quem me emprestou, e pelo que ela me disse, esse marcador aqui foi uma edição que ela comprou, que vinha com algumas promos. Mas no jogo original não é esse marcador bonitinho assim de madeira, é um tokenzinho, um marcadorzinho de papelão, mas enfim, faz o mesmo efeito. Você marca apenas para você lembrar, apenas para ninguém esquecer em que ponto a águia estava quando o jogo acabou, né? Na última jogada, ao final da última jogada, em que ponto a águia estava. Então você faz essa marcação aqui, e você vai então com a águia quadrado por quadrado, ponto por ponto, percorrer o tabuleiro inteiro uma última vez. Ou seja, vão ser 36 contabilizações de ponto, digamos assim. Porque em cada quadradinho a águia vai parar, 36 espaços ao redor do tabuleiro, e em cada um deles, inclusive os das esquinas, você vai fazer a contabilização dos pontos negativos. Então o marcadorzinho aqui da pena serve só para você não esquecer onde é que a águia estava quando ela começou o seu trajeto. Então quando ela chegar de novo no marcador da pena, você faz ali a 36ª e última contabilização dos pontos negativos. Quadradinho por quadradinho, você vai verificando, usando as regras normais de pontuação, as mesmas regras normais de pontuação que você usa ao longo do jogo, inclusive para as casas das esquinas, quadradinho por quadradinho, contando esses pontos na rodada final. Quando a águia chegar de novo na casa onde ela começou essa última volta, essa contabilização final, ela chega lá de novo, você faz ali a última contagem, faz a somatória geral e última dos pontos, e quem tiver menos pontos é o grande vencedor, certo? Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem! Pueblo! Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.